Olá! Hoje vamos falar sobre anemia plástica. Eu e meus colegas abordaremos a definição de anemia, aspectos epidemiológicos, sintomatologia, diagnóstico, tratamento e prevenção. A anemia plástica é um tipo de alteração da medula óssea e, consequentemente, do sangue. É caracterizada pela diminuição da quantidade de hemácias, leucócitos e plaquetas circulantes, caracterizando o quadro de pancitopenia, que a pancitopenia ela corresponde à diminuição de todas as células do sangue, ou seja, é a diminuição do número de hemácias, leucócitos, plaquetas. Aspectos epidemiológicos. A incidência na Europa e na América do Norte fica entre 1 a 4 casos por milhão de habitantes ao ano. Na Ásia, fica entre 5 a 9 casos por milhão de habitantes ao ano. A incidência maior na Ásia se dá devido à exposição exacerbada a toxinas e vírus. Os fatores epidemiológicos mais importantes são os geográficos e os ambientais, que prevalecem sobre os genéticos, e eles podem variar. Na anemia congênita, o pico de incidência fica entre 2 a 5 anos de idade. Já na anemia adquirida, 60 a 75% dos casos, não há um agente causal, caracterizando a anemia aplásica adquirida chamada idiopática. No Brasil, a anemia aplásica adquirida fica entre 2 a 4 casos por milhão de habitantes ao ano, tendo dois picos de incidência. O primeiro pico fica entre indivíduos de 10 a 25 anos e o segundo pico fica entre os indivíduos acima de 60. A anemia plástica é caracterizada pela pancitopenia, ou seja, a diminuição como um todo das células sanguíneas. Seu início é bem traiçoeiro, começando com algo tranquilo, podendo se tornar muito grave. Geralmente, quando o paciente procura ajuda médica, já houve um grande avanço, a tal ponto que uma das consequências tardias se manifesta como fraqueza e fadiga, próprias da anemia, febre ou infecções por conta da neutropenia e esquimose, que é o extravasamento de sangue dos vasos sanguíneos, ou ecstase, que é o sangramento nasal devido à trombocitopenia. No geral, o quadro se predomina com fraqueza, desânimo, cansaço fácil, pode haver queixas hemorrágicas, às vezes surge hemorragia cerebral. E caso a panquectopenia seja acentuada com sinais neurológicos graves, pode chegar ao coma. Já o quadro febril por infecções devido à neutropenia é mais raro. Entretanto, as infecções banais adquirem gravidade muito maior nesses pacientes. O físico costuma mostrar palidez, cutaneomucosa, púrpuras e petequias, a ausência de adenomegalias, bem como de hepatoesplenomegalías. Alguns pacientes apresentam episódios de eliminação de urina escura, o que sugere hemoglobinúria paradoxica noturna. O diagnóstico se inicia durante a consulta médica, quando no exame físico o paciente apresentar cansaço excessivo, fadiga, palidez e febre, sugestivos de um quadro de pancitopenia, que é gerado pela anemia plástica. O médico vai solicitar um hemograma e a contagem de reticulócitos. O hemograma vai apresentar todas as células do sangue baixas e a contagem de reticulócitos também estará baixa. Esse quadro de pancitopenia pode ser gerado pela anemia plástica ou por outras doenças. Por isso, é necessário investigar e confirmar o que está causando isso. No caso da anemia plástica, vai ser solicitado uma dosagem de ferro e vitamina B12, exames para doenças autoimunes e outras doenças, principalmente relacionadas a infecções que podem gerar isso, para investigar a causa exata desse quadro. Após os exames de sangue do paciente indicarem que houve uma redução da quantidade de todos os tipos de célula, é feito o exame de medula óssea, onde, através da biópsia de medula, por um dispositivo de perfuração, será examinado o grau de preenchimento das células e a localização. Na medula óssea é produzida hemácias em um ritmo constante, deixando assim um equilíbrio no organismo. E se esse número for reduzido, então a medula óssea passa a produzir mais hemácias, até que essa necessidade seja suprida.
Porém, se a necessidade for maior do que a capacidade de produção, então é liberada hemácias imaturas, tornando assim o paciente anêmico. Na primeira imagem aproximada de lâmina da medula, podemos observar a celularidade proporcional entre os tecidos. Já na segunda imagem, podemos observar a redução do número de células de um paciente que faleceu por aplasia na medula. O tratamento da anemia plástica visa aumentar as células do sangue. Sua classificação é em anemia plástica não severa e anemia plástica severa. O tratamento da anemia não severa é paliativo, ou seja, consiste em transfusões sanguíneas e uso de medicamentos que regulam a quantidade de ferro quando está aumentado. Já a anemia severa, o tratamento é definitivo, é utilizado medicamentos imunossupressores e realizado o transplante de células-troncos do tipo halogênico, com o uso de terapia de apoio que vai ajudar a repor os glóbulos brancos. Uma alimentação rica em ferro, ácido fólico, vitamina B12 e C é muito importante para manter o bom funcionamento do organismo, assim garantindo a produção de hemoglobinas. Nessa demonstração, apresentamos um caso clínico de uma paciente com sintomas sugestivos de anemia plástica. Neste hemograma, podemos observar uma diminuição das células sanguíneas, ou seja, pancitopenia, que indica a presença de anemia plástica. A discussão e conclusão. Concluímos que é necessário iniciar o tratamento de imediato, o doador deve ser 100% compatível e o transplante de medula óssea aumenta a chance de cura em 80%.